Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Aproveita e se inscreve, compartilha. Dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. Paz e graça sejam com todos. Que em nome de Jesus, a paz que excede todo esse entendimento comece a agir nas nossas vidas, para a honra e glória no nome do Senhor. Eu vou dar continuidade à parábola de Lucas 15, do filho pródigo, só que agora eu já não falo mais sobre o filho pródigo. Eu vou falar sobre o irmão mais velho do filho pródigo, que, ao meu ver, também é pródigo. Como na ministração passada eu já li o significado de pródigo, que significa esbanjador, aquele que gasta os seus bens, que queima fora as suas fazendas e as suas fortunas. Mas antes de ir para a parábola, Lucas 15, 7 diz: Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de 99 justos que não precisam de arrependimento. E é desse jeito que eu quero começar a falar sobre o filho mais velho, o irmão mais velho do filho pródigo. Filho, irmão, mas é o irmão mais velho do filho pródigo. No ambiente do filho pródigo, a gente falou sobre fome, sobre comer, sobre desobediência, sobre remorso, sobre a sentença, Miguel me dando uma cola, sobre o pecado, que no ambiente errado, a fome é uma sentença. E isso foi falado na ministração anterior. Dando sequência a ela, eu queria falar sobre a resposta também de Jesus aos discípulos, falando junto com a samaritana, que estava em João 4:34. Ele fala que a minha comida é a fazer a vontade do meu Pai e é realizar as suas obras. Lucas 15, versículo 25, eu vou começar a leitura. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, 25, eu estou lendo aqui o 15, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo seu pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Por que eu digo que, ao meu ver, esse filho mais velho também é pródigo? Eu fiquei lendo e me perguntando várias vezes, por que ele sabia o lugar onde o irmão caçula dele gastou o dinheiro? Como ele sabia que ele gastou o dinheiro com meretrizes?
Quem foi que ensinou o caminho desse para o irmão caçula? Quem foi que enveredou o irmão caçula a isto? Quem foi que deu um spoiler para ele? Quem foi que passou no WhatsApp? Ah, seu irmão está aqui. Então, Gleice, eu penso que o irmão caçula aprendeu isso. Que foi uma prática que ele aprendeu. Que ninguém dá uma louca e diz, vou sair de casa. E torra tudo, como ele diz aqui no versículo 30, com as meretrizes. Eu penso que esse filho é pródigo. Não só porque ele sabia onde estava o irmão, mas porque ele fere o mandamento. Mas lembrando, são questionamentos meus. Eu fico lendo e relendo e surge questionamento. A Bíblia, ela fala conosco o tempo todo para que a gente comece a se questionar, comece a se limpar de questionamentos e incitar a leitura para a gente conseguir entendê-la. Ou não entendê-la, aprender com ela. Eu tenho uns questionamentos e eu coloquei bem aqui. No versículo 29 e 30, ele indaga e ele responde ao pai, mas ele fere o versículo de Lucas 15:6 que diz: E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinho, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Isso está em Lucas 15:6. Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Ele fere esse versículo quando ele fica indignado. Ele, no versículo 28, ele fala bem aqui, ó. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria se alegrar com o próprio irmão regressando à casa. Ele fere o versículo, não importa se ele deu uma vida de servidão ao pai, como ele disse, eu te servi há tantos anos, mas ele serve para que propósito? Por que ele não se alegrou? Por que ele achava que ele era tão justo e merecia mais do que o irmão? E não estamos falando de ovelha, e sim do sangue, do próprio sangue, do irmão. A gente não se alegra com o irmão, com o retorno dele, com as conquistas dele, com a libertação dele. A gente fica indignado. É isso que tem mostrado. Que tipo de sentimento é que tem regido a nossa mesa, a nossa casa, a nossa família. E isso a gente vê desde Caim e Abel. E eu coloquei bem aqui. Paulo nos diz, em 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas quando Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, não é uma brincadeira, não é para colocar um filtro, é para se examinar. O pai responde ao filho, no versículo 31, dizendo bem assim, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Em caso de vida, a gente encontra a ira no nosso próximo. Como me feriu ler isso? Como me feriu entender e me ver dentro disso? Que tipo de mesa é que a gente participa e ao invés da gente cumprir o versículo, a gente fere o versículo? Lucas 15, versículo 7. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de 99 justos que não precisam de arrependimento. Por que eu entendi que os dois filhos eram pródigos? Ele fere um versículo, o outro filho fere um versículo. Ambos são pródigos. O fato dele saber onde estava o irmão dele e não tentar resgatar, e não tentar trazer, e não ser ele a trazer o irmão para casa,
me fala sobre o que ele realmente mostrou ao pai. A indignação da volta do irmão, da alegria do irmão estar em casa. E Provérbios diz uma coisa super interessante. Esse vale a pena até ler. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O irmão mais velho não se alegrou pela volta do irmão caçula. Ele se considerava mais justo e digno de receber o que o irmão estava recebendo do pai naquele dia. Fere um princípio, não só um versículo. Fere um mandamento. Minha mãe me dando uma cola, que aqui nos reclames do Plim Plim, a plaquinha também sobe. Podia mostrar isso? Voltando, no capítulo também 30:12 de Provérbios, esse eu quero ler. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Meu Deus! Na tradução do Novo Mundo diz que há uma geração que se considera pura aos seus olhos, mas nunca foi lavada do seu excremento. É isso que a palavra nos diz. Muitos se consideram justos, muitos se consideram limpos, muitos se consideram muitas coisas, mas não foram lavados de verdade, não passaram pelo arrependimento. Mateus 3:8 diz: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista diz: vos batizo com água para o arrependimento. O princípio de tudo é se arrepender. Desse princípio, a gente só tem um mandamento supremo: amar ao teu Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e depois o nosso próximo. Ele fere os princípios e os mandamentos quando ele não ama o próximo dele, o irmão dele, quando ele se indigna com isso. E que tipo de irmão eu tenho sido para minha mesa? Que tipo de arrependimento eu tenho colocado diante dos outros, diante do que eu considero justo aos meus olhos? Que tipo de arrependimento eu tenho servido a Deus? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Queremos as riquezas, as fazendas, os bens, as promessas, todas as maravilhas de Deus, nosso Pai. Mas não nos entregamos totalmente ao arrependimento. Paulo nos alerta de um grande perigo em 1 Coríntios 11:29. Primeira Coríntios 11:29. Não é uma ordem, ele pede que o homem examine, no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. No versículo 29 ele diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Que tipo de ceia, que tipo de pão? A gente vê que o céu se alegra, a gente convoca os amigos, os irmãos para se alegrar, para ceiar conosco.
Que tipo de ceia estamos servindo na nossa mesa sem arrependimento? Que tipo de condenação é que estamos recebendo pela nossa estupidez, pela nossa ignorância, pelo nosso pecado? E isso é um alerta gigante, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Lucas 15, 10. Lucas 15, 10 diz: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É um pecador que se arrepende. Aleluia. Um pecador que se arrepende. Um pecador se arrependendo gera alegria diante dos anjos e diante de Deus. Porque o pai, quando vê um filho voltando para casa, na hora ele falou: rápido, mata o bezerro cevado, traz uma veste para o meu filho, já bota uma sandália e um anel no dedo dele. O pai, quando reconhece o filho, acolhe na mesma da hora. Serve a mesa e sacia a fome que ele precisa para curar. Por isso que Paulo fala para a gente se examinar. Porque quando a gente come indignamente, existe uma condenação nos aguardando. Que tipo de arrependimento a gente tem por comer indignamente? Só nos resta nos arrepender e comer do que Jesus, o Filho de Deus, nos ensina em João 4:34, que ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Quando a gente faz a obra de Deus, a gente come, a gente não sente mais fome, a gente não precisa comer, como foi lido no significado da ministração anterior. Deus sabe o que a gente precisa e Deus sabe saciar a nossa fome. O que a gente precisa mesmo é correr e se arrepender, porque o tempo está próximo. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, eu te louvo, Senhor, e te peço que o Senhor nos dê uma consciência para nos encaminhar a um caminho de arrependimento, Senhor, para que a gente celebre a sua mesa, nos examinando, consciente que é o teu corpo que vamos ter discernimento, Senhor. A gente precisa entrar, Senhor, num caminho de arrependimento para ceiar contigo, para que se alegre os teus anjos diante de ti, Senhor, pelas nossas vidas. Nos banha, Senhor, de arrependimento. Nos envereda pelo caminho do arrependimento, um arrependimento de verdade, um exame de verdade de quem somos e do que estamos sendo, Senhor, diante de ti. Muda nossa consciência, Senhor, nos torna realmente puros, nos lava da nossa imundícia, do nosso pecado, das nossas vestes rotas, Senhor. Nos traz, Senhor, as vestes novas do Senhor. Nos lava, Senhor, com as águas mesmo do arrependimento, Senhor. E nos traz para a vida, para uma vida em Ti. Uma vida digna de Te servir, Senhor. Uma vida que alcança a alegria quando um outro volta para casa, quando um outro irmão se arrepende. Uma vida que é digna de se alegrar pela salvação do outro. Nos ensina, Senhor, a andar mesmo à luz da Tua palavra e a ser transformado, moldado urgentemente por ela, pelas Tuas mãos, meu Pai.
E não se afaste, Senhor, de nós, mesmo nós não merecendo, mesmo mal sabendo que é um arrependimento. Nos envereda pelo caminho do arrependimento para que haja em nós, Senhor, salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.